bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Cidadão Celestial. É uma honra ter você aqui conosco. Nós estamos dando sequência à nossa série de testemunhos, né? Nós estamos com uma série aí no canal, Testemunhos, Meu Encontro com Jesus. E hoje nós temos a honra de receber aqui no nosso canal a minha amiga, Thaís Araújo. Tudo bem, Thaís? Tudo bom, Francisco? Tudo bem aí? Francisco ou Fernando, né? Eu fico até confusa às vezes, chamo mais de Francisco por causa do Renato, mas é o Fernando aí, né? Para Renato, é o Fê. Isso. Nós estamos distante, né? Fazendo essa conversa, esse bate-papo aí pelos aplicativos, mas que o Espírito Santo mais uma vez possa dirigir a nossa conversa. A Thaís tem um testemunho maravilhoso, tanto ela quanto o Renato, que eu já deixo aqui desde já o convite também para que ele possa dar o seu testemunho aqui no nosso canal. E também o irmão da Thaís, que é o Paulinho, que eu também vou atrás, viu, Thaís? Para que a gente possa Pode ir, pode ir. ouvi-lo também, que são histórias maravilhosas, né, de conversão, de como Jesus os alcançou. Então, eu quero já deixar aqui o espaço aberto aí para que você possa dar, então, o seu testemunho, contar para a gente a sua história. Você vem de berço adventista? Não, não, Fê, muito pelo contrário, não venho de berço adventista, não. Uhum. E o meu contato, né, inicial com a igreja adventista foi justamente iniciado, né, com primeiro, né, a conversão do meu irmão, Paulinho, que foi o primeiro adventista aí da família, um testemunho muito bacana aí, como você disse, pode chamar ele aqui para o canal, inclusive esse é o momento ideal para chamá-lo, viu, Fê, porque ele pegou Covid, então Eita, infelizmente ele nós. tá em casa lá de quarentena, então deve estar, né, com a agenda bem Mas ele está tranquila. bem. Tá, ele tá bem, sim, graças a Deus, e tá Que muito bom. bem de saúde, né? Só teve os sintomas nas primeiras semaninhas ali, mas já tá finalizando a quarentena dele. E foi justamente com ele, né, primeira conversão dele, né, então ele teve momentos muito difíceis ali na vida dele, por quê, Fê? Quando o Paulinho ele começou a ir para a igreja, a nossa família, ela tinha uma base, né, que não era muito religiosa, porém, o nosso pai, né, ele, por um momento da vida, um curto momento da vida, ele se envolveu, né, com o espiritismo de uma forma bem forte, assim, né? E aí esse envolvimento do meu pai com o espiritismo acabou impactando, né, em outras pessoas da família, como o Paulinho, por exemplo. Então, o Paulinho ficou um tempo no espiritismo, acabou, né, conhecendo a igreja através do Clube de Desbravadores. Então, ele conheceu a igreja, né, através desse canal de bênção, assim como ocorre com muitos jovens, e posteriormente a isso, quando ele começou a ir para a igreja, eu tinha cerca de 6 anos, então esse foi o meu primeiro contato com a igreja adventista, Nossa, era então bem novinha, comecei né? a ir Bem bem, jovenzinha, né? Uhum. muito, a criança, né, e Uhum. enfim, e foi um momento muito incrível da minha vida, muito incrível mesmo, porque com pouco tempo, né, a minha família começou a ir também. Então, o meu pai, ele ficou um tempo sem beber, né, a minha mãe começou a ir para a igreja também, então, e a família inteira para a igreja. Foram momentos que ficam na minha memória, né, momentos que foram muito especiais, muito marcantes, só que foi passando o tempo, né, o meu pai e minha mãe, eles tiveram estudo bíblico, então conhecem bastante, assim, da palavra de Deus, só que o meu pai, Fê, ele acabou caindo num erro aí que é extremamente comum, que, enfim, acontece com a maioria de nós cristãos, independentemente da placa da igreja, né? O meu pai, ele desviou os olhos do céu, né? Que é o principal, que é Jesus Cristo, e começou a olhar, né, as pessoas de dentro da igreja. E quando a gente faz isso, a tendência, é claro, é que nós nos decepcionemos,
Porque se a gente olha até para nós mesmos, né, a gente vai se decepcionar. E aí, o meu pai, ele começou, né, a, enfim, desanimar ali na igreja, começou a parar de ir, aí começou a implicar com a minha mãe, que queria ir, então minha mãe começou a deixar de ir para a igreja, e é interessante que hoje eu consigo ver de uma forma mais ampla, Fê, mas naquela época, assim, era algo que era extremamente assustador para nós acompanhar uma pessoa que tempos antes estava ali no meio de nós, né, ali no meio da igreja, feliz, e ver, né, por outro ângulo, o quanto o inimigo ele se aproveita de pessoas como nós, né, que damos qualquer tipo de brecha, né, e ele sabe justamente o que fazer para nos desanimar. E foi isso que aconteceu com meu pai, ele acabou se distanciando ali da igreja, só que quando a pessoa normalmente ela se distancia, ela acaba não querendo ir sozinha, é um fenômeno que acontece, né? Ela quer levar outras pessoas junto. Então, acabou tirando a minha mãe, automaticamente, por eu ser muito criança, né? Ele acabou me impedindo de ir para a igreja também, e só faltava a última pessoa para ele impedir, que era o meu irmão. Só que o meu irmão já estava naquela fase que ele já era praticamente ali quase maior de idade, já tinha, né, um pouco mais de independência, e aí começou uma guerra espiritual enorme dentro da minha casa. Foi muito, muito difícil mesmo. Então, eu ali, criança, eu me via, né, extremamente dividida no quesito de preciso respeitar o meu pai, até porque totalmente, né, dependente, né, dele. Porém, eu tinha aquela luta espiritual, né, já criancinha, de, poxa, como eu queria estar na igreja. E fica aí um alerta para os pais. Quando o pai e a mãe começam a se distanciar, né, dos caminhos do Senhor, de alguma forma, eles não têm noção do impacto que isso causa na vida de uma criança. E eu falo porque eu sou fruto disso. Não nasci em berço adventista, então realmente não é algo que era novo para mim, né? Não está mais ali na igreja. Porém, como foi ruim, sabe, gente? Porque era muito bom, né? Os momentos que nós tínhamos na igreja, enfim, os aprendizados, enfim. É maravilhoso, né? Quando a família ela tem essa oportunidade de estar junto aos pés de Cristo. E aí, enfim, dentro dessa minha guerra, né, espiritual ali que eu enfrentava, eu também assistia ao mesmo tempo a guerra espiritual de outras pessoas da minha casa. Então, o meu pai, a minha mãe e, consequentemente, o meu irmão. Teve um momento, gente, que a situação ela estava tão problemática, tão terrível, né, a luta espiritual, que o meu pai, ele expulsou o meu irmão de casa, porque ele falou, olha, ou você sai dessa igreja, ou, enfim, você, né, não fica, se você não decidir aí sair da igreja de vez, enfim, você não é mais o meu filho. E aí, o meu irmão... criança no meio de tudo isso, no meio No meio de tudo da isso. guerra também. Uhum. Sim, eram brigas terríveis. É que aqui a gente tem pouco tempo, né? Então eu estou encurtando, mas eu queria deixar bem claro para você e para as pessoas que nos acompanham também, que não foi algo assim de uma semana, eu estou falando de anos. Quando isso aconteceu, olha, eu iniciei na igreja, eu tinha 6 anos, eu já tinha 10 anos mais ou menos nessa época, uns 10, 12 anos, por aí. Então foram anos de briga, não foi uma coisa assim, foi pouco tempo, não. Foi a infância e uma boa parte dela bem impactada com essa situação, né? E aí, enfim, depois que a situação ela já estava bem crítica mesmo, aí o meu irmão, por fim, eu já estava ali entrando já na pré-adolescência, e aí o meu irmão, por fim, resolveu sair de casa, enfim, aconteceram várias coisas com ele, e Deus em nenhum momento desamparou ele, nenhum momento, ele saiu um dia chorando, assim, na rua, enfim, procurando casa, e aí ele viu um anúncio de uma casa, e ele
uma pessoa, né, pegou e falou, olha, você está querendo alugar casa? Você quer que eu chame o meu tio? E ele falou, quero. E aí, essa pessoa entrou correndo no meio da igreja e começou a gritar pelo tio dela, que era o pastor de uma igreja. Era ele que estava alugando a casa, e ele conversou com o meu irmão, falou que ele já tinha passado por isso na infância e que o meu irmão poderia morar na casa dele, em uma casa que ele tinha lá. E que, enfim, ajudasse ele com algumas coisas. Ele, pelo que eu me lembro, acho que ele chegou nem a cobrar um aluguel, assim, da época, né? Era uma pessoa muito parceira, ajudou bastante o meu irmão nesse período. E aí, dentro de mim, vendo tudo isso, Fernando, o que começou a acontecer foi realmente uma revolta, né? De, poxa, né? O meu irmão tentou fazer tudo certo. E olha o que aconteceu, né? Então, eu vi ali uma pessoa com um coração extremamente bondoso, né? Que escolheu ficar ao lado de Jesus e que estava sofrendo bastante. Que realmente tinha colhido, né, muitas situações ruins na vida dele. E aí eu não podia fazer nada, ainda muito novinha, né, e com esse sentimento de revolta eu peguei e virei e falei assim, quer saber? Já que o meu pai não apoia que a gente vá para a igreja, então eu quero ver se ele apoia se eu fizer algo totalmente o contrário disso. E foi aí que eu comecei a me envolver realmente, ia para festas, bebi também, cheguei a perder já, assim, a consciência bebendo, né, infelizmente passei por isso, né, de beber e acordar na casa de uma amiga e realmente não lembrar o que tinha acontecido, minha mãe ir me buscar, enfim, e eu comecei a fazer, né, achava eu, que fazendo esse tipo de coisa eu estava punindo meu pai. Muitas vezes o filho pensa isso, né? Eu vou fazer isso para punir o meu pai, punir a minha mãe. E não, você só está se prejudicando, só está prejudicando a si mesmo. Só que o interessante é que na minha infância eu tinha feito algumas amizades ali na igreja, né? E eu tinha amigas, assim, que, inclusive a Samira, hoje a Samira, ela mora lá nos Estados Unidos, ela casou no ano passado, tive a oportunidade de ser madrinha de casamento dela aqui, e ela nunca esqueceu de mim. Então, ela sempre mandava cartas para a Bíblia, enfim, uma grande amiga. Minha cunhada também, a esposa do meu irmão, sempre tentava, né, me envolver, enfim, de alguma forma, fazer com que eu lembrasse do tempo da igreja. E eu confesso que dentro do meu coração sempre tinha aquela saudade, aquele vazio, né, como a gente sempre fala que dentro do coração do homem, dentro do coração da mulher, tem um vazio que é exatamente do tamanho de Deus e só Ele pode preencher. E isso é fato. Eu voltava, assim, dos lugares e eu ficava pensando, poxa, foi legal, mas agora que tristeza, né? Não me satisfazia de verdade, né? Não deixava feliz de verdade. E o tempo foi passando, né? Eu comecei a trabalhar, comecei a criar um pouquinho mais de independência, né? E é engraçado, né, que muitos pais pensam, né, que as crianças às vezes estão brincando ali na igreja, que elas não estão prestando atenção, que elas não estão ouvindo, mas elas estão. E quando a criança ela ouve, né, as verdades, né, que vêm da Bíblia, principalmente aí nos primeiros anos, né, são aprendizados que nunca mais nunca mais vão sair, né, da cabecinha delas. E era o que acontecia comigo. Então eu sempre tinha versos bíblicos de cor, né, desde aquela época. Por quê? Porque estudava na lição da escola sabatina, dos primários, juvenis, enfim. Então ficavam latentes na minha mente. E um belo dia, depois de um tempo, né, que o meu irmão já estava morando sozinho, eu orei muito a Deus, chorei, e falei, Senhor, por favor, me ajude, Pai, eu não aguento mais essa situação, meu irmão precisa voltar para casa, o que eu preciso fazer? E, Fernando, se você me perguntar detalhes do que eu fiz naquele dia, eu não lembro, eu só sei que Deus me usou de uma forma que, naquele dia, eu
conversei com meu pai era extremamente enérgico, né? Uma pessoa muito nervosa, muito cabeça dura. Eu não sei que palavras eu falei para ele. Eu sei que no final daquele dia, o meu irmão já estava de volta na nossa casa, já estava de volta ao quarto dele, o meu pai pedindo perdão para ele e a nossa família começando a ser reestruturada, né? Já tinham passado um bom tempo aí que ele estava morando sozinho, tadinho. Você veja E aí, como a oração tem poder, né? com Muito poder, certeza, né? não tem coração duro que o Senhor não amoleça, né? Uhum. E um tempo após isso, né, eu comecei realmente a sentir cada vez mais saudade de Deus, saudade, né, da igreja, porque realmente quando a gente experimenta algo muito bom, né, como a experiência de ter Jesus ao nosso lado, o Espírito Santo, né, ouvir a voz dele, nada mais realmente vai trazer aquela alegria, aquela sensação tão boa. E, enfim, depois que o meu irmão retornou para casa, pouco tempo depois ele se casou, e aí, um belo dia, eu coloquei na minha cabeça, eu falei assim, olha, custe o que custar, eu vou voltar para a igreja. E aí, como meu irmão já morava, né, em outra casa, com a esposa dele, e eu sabia que lá tinha um pequeno grupo Shekinah, que se reunia toda sexta-feira à noite. E aí eu bolei um plano, né, eu falei, olha, meu pai não vai me deixar ir para a igreja, mas ele não vai, né, não negar, na verdade, né, ele não vai negar que eu vá na casa do meu irmão, só que ele nem vai saber que lá tem uma pequena igreja, né, e foi Nem assim que eu desconfiava. comecei, nem desconfiava, e foi assim que eu comecei a voltar aos braços do Senhor, Fê, e foi é, algo que me fez tão bem, que todo o medo que eu tinha, Deus foi tirando do meu coração. Eu falei para Deus também que eu queria arrumar uma pessoa especial na minha vida, e isso é um momento aí para a gente, né, falar em uma próxima oportunidade também, mas Sim. foi quando um amigo meu, né, um amigo meu de escola, um belo dia, né, passando na minha casa, falou, olha, tá, me mostra onde é a academia lá que você está indo, e coincidentemente ou providencialmente, a academia que esse meu amigo queria conhecer era do outro lado da casa do meu irmão, e era uma sexta-feira à noite. E aí eu deixei esse meu amigo do outro lado da rua, meu irmão me olhando lá da janela, né, falando, ué, o que você está fazendo aí, né, que tá aí parada? E eu ouvi, na realidade, algo assim, uma voz muito forte, Fê, e eu não me esqueço, falando, fica. E eu fiquei lá parado, esperando o meu amigo sair. Quando o meu amigo saiu, eu falei, olha, ele, né, tinha perguntado, nossa, pensei que você já tivesse ido, enfim, eu falei, então, eu não consegui sair, mas enfim, você não quer ir lá no pequeno grupo? Aí ele, que pequeno grupo? Aí eu falei, é um encontro da igreja, tal. Aí ele, não quero ir, porque vão querer expulsar o diabo aqui de mim, vão querer que eu caia, eu não quero nada disso. Eu falei, não, lá no, e eu bem, né, começando ali a vida cristã, né, já queria, Uhum. né, falar aquelas frases de efeitos, né, não, fica tranquilo que lá o diabo nem entra. Enfim, esse meu amigo, ele entrou nesse pequeno grupo, começou a ir nesse pequeno grupo, e esse amigo hoje é o meu esposo, é o Renato, pouco tempo depois ali ele se batizou, Olha só, e então Deus quando eu já comecei, tinha tudo planejado, né? Já Deus faz já tinha tudo Deus, planejado. atrás daquela voz já tinha todo um esquema ali de Deus aproximar vocês. Olha que coisa, não? Tinha. Só que, voltando um pouquinho aí nesse momento, Fê, é interessante também falar que quando eu terminei, né, essas questões aí de, poxa, quero voltar, né, para os braços de Jesus, comecei a ir para o pequeno grupo, precisava me batizar. E aí Uhum. eu tive que falar para o meu pai. E quando eu falei para ele, ele não aceitou. Não aceitou, falou que se eu me batizasse, que ele ia me matar. Só que eu Nossa, estava tão feliz, sério, mas hoje eu dou risada porque Deus é maravilhoso. Ele
cura a gente de qualquer situação, qualquer trauma, né? Na época eu fiquei muito apavorada, né? Mas eu falei, não, eu vou me batizar sim. E aí ele falou, tá bom, eu vou te matar. Eu prefiro ter uma filha morta do que ter uma filha cristã. Falei, então tá bom. Aí eu lembro que eu entrei no tanque, né? Naquele dia era muito frio, era um dia muito gelado também, como hoje. E quando eu olhei lá, né, na igreja, eu vi o meu pai lá no meio, né, dos irmãos, e ele levantou, Fê, e eu falo isso bastante nos testemunhos que eu conto, que eu olhava assim para ele, e aí, sabe o que ele fez nesse momento? Sim. Ele tirou um negócio preto assim do bolso, né, e colocou na minha direção. Não, era o celular para tirar uma foto. Era um V3. Eu tô quase sem chão aqui. Assim, eu já, para o pessoal entender, a gente, eu não me lembro se eu ouvia o seu testemunho com tantos detalhes assim. Então é como se eu tivesse ouvindo pela primeira vez. Eu tô aqui quase 10 anos. Não, Fê, lembra daquele V3, Motorola V3, que era um de flip, assim? Sim. Ele Você tinha abria, a um, e câmerazinha aí... estava em cima, né? Isso, eu olhei naquela hora e meu pai estava tirando foto minha. Pode parecer algo muito simples, mas para mim significou aceitação. Não, com E certeza. eu fiquei muito, 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 muito feliz e emocionada, né? Eu sei que eu enchi ainda mais a água do tanque de tanto que eu chorei. E aí, nesse momento, eu só consegui falar para Deus, né, ali dentro do tanque de batismal e falar, Senhor, obrigado. Obrigado por isso, né? E eu lembro que eu tinha uma consciência tão pesada, eu tinha uma dificuldade tão grande de me perdoar, Fê, que eu ficava pensando, né, Senhor, né, eu sei que o Senhor não tem obrigação de nada, então se o Senhor não quiser me perdoar, que o Senhor, enfim, só deixe eu me batizar e me aceite, né, eu tinha uma dificuldade muito grande de aceitação e de perdão. E quando eu saí do tanque, né, que eu fui ali batizado e levantei, a minha família tinha preparado uma surpresa para mim. Então, veio um grupo muito querido e começou a cantar uma música do Arautos do Rei, que se chama Começando Aqui. Não sei se você conhece, é muito, Conheço. muito, muito conhecida. Sim, conheço. Começando aqui e por todo sempre, o amor de Deus vai lhe acompanhar. Ele prometeu, jamais vai deixá-lo. Você não estará sozinho a vagar. Deus vai lhe amparar. E para quem nunca ouviu, gosta, né, Fê? E para quem nunca ouviu essa música, eu deixo esse apelo aqui hoje. Escute essa música. Essa música, naquele dia, ela trouxe um significado muito grande para mim, mas não só aquele dia. Todos os dias que eu lembro dela, ela me mostra que não importa o quão longe você tenha ido, não importa o que você tenha feito, não importa qual seja o seu estado hoje. Deus, ele sempre te dá a oportunidade de começar novamente. E é algo que não depende de outra pessoa, não depende do clima, não depende da sua esposa, do seu esposo, dos seus filhos, seu pai, sua mãe, não importa de nada, nada, nada e nem ninguém. Só importa realmente qual é a sua decisão. E se você de fato quiser começar com Deus, ele está de braços abertos. E foi o que Deus fez aquele dia comigo. E eu falo, né? Eu tive outros momentos muito felizes na minha vida, como o meu casamento, por exemplo, né? E, enfim, formatura de faculdade, de pós, mas nenhum dia vai sobressair daquele. O dia que Jesus olhou para mim, sabe? E realmente me aceitou, me perdoou e me deu uma oportunidade de começar de novo, de começar aqui uma nova vida com Ele. E se você
em algum momento, né, se desviou dos caminhos de Deus, se você em algum momento tem essa questão, né, de, poxa, será que vale a pena realmente começar? Se você também, muitas vezes, se decepcionou com alguém da igreja, ou com a igreja inteira, não importa, não importa. Não vá para a igreja por causa de pessoas, não busque a Deus esperando, enfim, que outras coisas, né, sejam preenchidas ali no seu coração, na sua vida, mas busque a Ele verdadeiramente, né? Quando a Bíblia fala, né, que a gente, quando busca a Deus, Ele vai ouvir os desejos do nosso coração, não são desejos carnais, não são desejos que são físicos ou materiais. É porque realmente quem busca Deus de todo o coração sabe que somente Ele em nossa vida faz sentido. E aí sim, o nosso coração ele vai ser satisfeito e de fato feliz. Amém, Thaís. Olha, você me levou. Eu não sei se você falou no início que não estava me vendo, né? Mas Isso. você me levou às lágrimas aqui com esse testemunho seu. Que Deus realmente possa abençoar muito a sua vida. E fica para a gente, né, essa lição. Muitas vezes, algumas pessoas possam pensar que quando tomam decisões ao lado de Jesus, tudo vai ser fácil, né? A vida vira, né, um caminho de rosas aí, de flores, mas nem sempre é assim, né? Nem sempre é assim. Quando a gente toma decisões ao lado de Jesus, às vezes podem vir perseguições, podem vir dificuldades, e às vezes das pessoas mais próximas da gente. Mas que nada disso pode nos afastar, né, do amor de Deus. Nada disso, na verdade, tem o poder de nos afastar do amor de Deus, né? Nada. E realmente vale a pena nós enfrentarmos tudo para ficar ao lado de Jesus. Então, Com certeza. E uma coisa também, Fê, que você tinha me falado anteriormente, né, que vem de encontro com tudo isso, você pediu para eu separar também o meu verso bíblico favorito. Eu posso ler ele para a gente aqui agora? Pode ser? Pode ler, à vontade, por Vou favor. pegar aqui. Ele se encontra no livro de Salmos 25, capítulo 25, versículo 12. E ele fala o seguinte: qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve escolher. Ou seja, quando nós de fato escolhemos a Deus, quando nós de fato passamos a temer ao Senhor, não importa mais nada. Não importa a ansiedade, não importa a gente se preocupar com o que vai acontecer ou deixar de acontecer, porque Ele, o Senhor, Ele vai nos instruir aonde a gente deve andar, o que a gente deve escolher, comer, praticar, dizer. Então, se de fato a gente entrega o nosso caminho ao Senhor, o mais Ele fará. Amém. Amém? Amém. Thaís, muito obrigado de coração mesmo por você compartilhar o seu testemunho. E fica aqui, né, o nosso convite para que você que está nos assistindo possa tomar uma decisão ao lado de Jesus Cristo, independente do que você esteja enfrentando, das dificuldades que você esteja passando, entregue o seu caminho ao Senhor Jesus Cristo, porque com certeza vale a pena segui-lo de todo o coração. Thaís, muito obrigado mesmo pelo seu testemunho e um abraço para todos vocês. E eu deixo aqui o meu convite, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, curta e principalmente compartilhe esse vídeo para que mais pessoas sejam abençoadas através desse maravilhoso testemunho, Thaís. Muito obrigado. Amém. Muito obrigada, pessoal. Muito obrigada, Francisco, Fernando e Renata. Que Deus abençoe muito, muito, muito a família de vocês, viu? Obrigada aí pelo convite, pela participação. Obrigado. E até o próximo vídeo.